Pronto, já estamos gravando, então a gente já pode começar as nossas dúvidas, trazer os nossos questionamentos de hoje, tá? Eu fiz uma pequena pauta aqui do que a gente precisa tratar no nosso encontro de hoje, a partir de alguns questionamentos que foram sendo feitos pelo grupo do WhatsApp hoje, né? Hoje, ontem e tal. O Rafael tem me ajudado muito aí nas respostas, agradeço muito. Aí, Rafael, me ajuda bastante, até porque às vezes eu não consigo imediatamente responder, né? E tu tem sido super prestativo aí, tá fazendo um ótimo trabalho como líder da turma e sempre ajudando o pessoal. Que bom que deu certo. Legal. Então, eu vou rapidamente repassar aí para vocês o que eu fiz de apontamentos aqui nessa minha pauta, tá? E a qualquer momento, como de costume, a tutoria fica aberta para vocês trazerem as dúvidas de vocês. Levanta a mão, abrimos o microfone ou escreve no chat e a gente vai conversando, tá bom? Então, as dúvidas que apareceram, eu vou explicar uma por uma, mas só para a gente ver aqui. As perguntas que surgiram hoje. Assistir a aula ganha pronto? Para fazer a prova, pode acessar a apostila? Como foi feita a divisão dos grupos, dos trabalhos em grupo, né? O trabalho em grupo pode ser feito de forma individual? O quadro comparativo que foi pedido para a TGA é a mesma coisa que o mapa mental? E um outro ponto que eu anotei e que eu já fui dando de feedback para alguns alunos é a questão da necessidade dos arquivos em PDF, tá? Então, essa é a minha pauta. Se vocês tiverem mais algum assunto ou for surgindo ao longo da nossa conversa, fiquem bem à vontade para a gente discutir, tá? Rafa, acho que era isso, né? As questões, tem mais alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Oi, boa noite, prof. Boa noite. Tem mais um questionamento que eu recebi no privado da Michele. Ela tem uma dúvida sobre o trabalho da linha do tempo, que é da história da saúde, né? Tá. Então, ela tem a dúvida se ela precisa colocar desde lá de 1500 alguma coisa, ou começar agora depois que foi criado o SUS, 1988, né, 1990. Então eu falei para ela lá o que eu achava que era para colocar as datas se aconteceu alguma coisa de importante mas eu falei para ela que eu ia trazer essa questão e como ela trabalha agora à noite, ela não consegue ver a tutoria, Claro. Então eu trouxe para sanar a dúvida dela. Perfeito. Perfeito. Essa linha do tempo que é solicitada, não é legal a gente fazer só a partir da criação do SUS. Até porque é importante a gente entender o que aconteceu antes da criação do SUS e isso faz parte dessa compreensão de por que o SUS é dessa forma, esse sistema. A minha sugestão é que, pelo menos, a gente volte até o início do século XX, tá? A partir de 1920, quando algumas questões importantes começam a aparecer em termos de saúde pública no Brasil. Este é o marco. Não precisa voltar lá a 1500, mas pelo menos 1920 em diante. Tá? Essa é a dica aí para vocês. E, Rafael, tu traz essa questão bem importante, depois eu vou até escrever isso lá no WhatsApp, o que eu tenho visto, tá? Que às vezes a gente faz as explicações aqui na nossa sala de tutoria, essas orientações todas ficam gravadas, mas tem gente que não está conseguindo assistir as aulas de tutoria, os encontros de tutoria, e as perguntas acabam sendo em cima de tópicos que a gente já falou. Então, eu vou fazer uma sugestão lá no grupo, que as pessoas, antes de fazer seus questionamentos, né? Claro, não tem problema nenhum, a gente pode responder novamente, mas muitas vezes as respostas do que o pessoal está perguntando
já foi dada anteriormente, mas a pessoa não olhou os vídeos, não assistiu às aulas. Então, isso é bem importante para a gente poder se organizar em termos de, bom, qual é a sequência aqui, o que está acontecendo, para o aluno poder ficar mais por dentro dos fatos. Tá? Respondido, Rafa? É isso aí. Obrigado. Tá bom, beleza. Uma outra questão, antes de ir para os itens específicos aqui, eu queria mostrar para vocês um rápido apanhado aqui de entregas do que já foi feito, só para vocês terem uma noção. Tá? Nós temos, para o dia 22 de setembro, ou seja, daqui a 4 dias, a entrega de 3 atividades de produção. Tá? De TGA, dos 58 alunos que a gente tem, 19 já fizeram a entrega. Do de economia, também 58 alunos, 14 pessoas já fizeram a entrega. E do trabalho de logística, que é o trabalho que pode ser feito em grupo, tá? Dos 59 alunos que tem na turma, essa turma tem um aluno a mais que está recuperando a disciplina, nós temos apenas 7 entregas. Tá? E aí tem um detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eu abri trabalho por trabalho desse de logística, tá? E verifiquei que um trabalho em duplas, as pessoas identificaram, colocaram um cabeçalho, identificando quem eram os componentes do grupo, e apenas um componente do grupo fez a postagem, então pode ser dessa forma, mas nós temos que deixar muito claro no trabalho, dentro do trabalho, quem são os componentes do grupo. Ou um outro sistema é como o Alexandre, e com quem tu fez o trabalho, Alexandre, só me ajuda, me recorda. A Maria Cecília. Com a Maria Cecília, beleza. Então, o Alexandre e a Maria Cecília fizeram de uma forma diferente. Eles não chegaram a botar cabeçalho, mas assinaram digitalmente o trabalho. Eu achei bem bacana esse sistema. E os 2 alunos fizeram a entrega do mesmo trabalho, tá? Do mesmo arquivo. Então, também está valendo. Então, só para dizer para vocês, pode ser uma entrega do grupo com a identificação bem clara de quem são os componentes do grupo, ou pode ser uma entrega de todos os componentes do grupo entregando o mesmo arquivo, que também está valendo. Tá? Deixa eu aceitar a colega que está pedindo para entrar. Então, isso das atividades de produção. Aí eu já dei uma espiada também no questionário. Tá? O questionário, a entrega, a data final é até 26 de setembro, e nós temos em TGA 22 pessoas que já concluíram o questionário. Eu vi que vários de vocês abriram o questionário, mas não chegaram a finalizar, não tem problema nenhum, só estou dizendo quem finalizou. Então, 22 pessoas fizeram de TGA, 20 de economia e 18 de logística. A vantagem do questionário, eu posso abrir o questionário, dar uma olhada nele, dar uma olhada na questão, responder 1 ou 2 questões, salvar estas opções que eu fiz, fechar esse questionário e voltar nele no outro dia. Tá? Então, esta é a vantagem. A diferença é que esse questionário, depois de enviado, você não consegue mais voltar nele. Então, o cuidado que eu sempre peço é, antes de finalizar e enviar, verificar se vocês responderam tudo. Pois não, Alexandre, fique à vontade. Depois de entregue e passado o prazo, Margarete, no caso das questionários, nós não vamos discutir isso contigo. Sim. A pergunta é se vai ser contigo que nós vamos fazer a discussão das... Na verdade, a discussão dos feedbacks, Alexandre, será com cada professor na unidade 3. Tá? Perfeito. Então, na unidade 3, o início da unidade 3, a orientação é que se possa fazer a discussão dessas atividades. Assim como
vocês vão responder o questionário depois das outras unidades, e aí na última aula vocês têm a oportunidade de fazer essa discussão com o professor. Tá? Claro, daqui a pouco, assim, em alguma situação não deu tempo de discutir alguma questão, ou a aula acabou ficando muito extensa, a gente pode discutir aqui na tutoria, sim, para recuperar esse tempo, para vocês não ficarem sem essa discussão. E a gente sabe que tem algumas questões mais polêmicas, que é bem importante essa discussão. Legal. Bom, um outro detalhe importante que eu quero chamar a atenção ainda sobre a questão das entregas, tá? Nós temos 3 semestres andando em paralelo, então nós já temos, da turma do 2º e do 3º semestre, eles já encerrou para eles o primeiro prazo de entrega, que foi dia 15 de setembro, tá? E o que aconteceu, e eu vou chamar a atenção de vocês para que não tenhamos esse mesmo problema. Nós tivemos 2 alunas que não conseguiram entregar os seus trabalhos. Por quê? Deu problema no sistema. Não deu problema no sistema. O que aconteceu? Na verdade, que a gente consegue rastrear isso tudo. O aluno entrou às 23h58 no Moodle, até que conseguiu localizar o ponto de entrega e tal, já tinha virado para meia-noite. Ou seja, o sistema bloqueia automaticamente essa entrega. E aí a gente sabe exatamente por onde vocês andaram, o que vocês fizeram, aonde vocês clicaram. E aí, este argumento de que o sistema não estava funcionando, não cola. Tá? Então, é um alerta que eu estou fazendo para a gente não ter este incômodo. Não dá para enganar, verdade, Rafa? Não, o sistema é fofoqueiro, ele entrega mesmo o que está acontecendo. Então, assim, a sugestão sempre é, pelo menos uma meia hora antes do fechamento, do encerramento da atividade, entrem e já façam a entrega do arquivo, a questão da colocação do arquivo, tá? Tem gente que teve dúvidas quanto ao arquivo, eu sei que o Rafael ajudou a Rose, deu certo agora, Rose e Rafa? Conseguiram se entender lá na entrega do arquivo? Ai, que bom. Deu tudo certo, Que bom. Nós Fala, Rafa. se encontramos ali, eu consegui ensinar para ela que temos essa facilidade de morar um pouco perto, né? Uhum. Mas foi tudo certo. Acho que a Rose também conseguiu entender como faz. Que bom, que bom. E realmente essa dúvida inicial, né? A primeira vez que eu vou entregar um trabalho, como é que eu faço, como é que isso, como é que aquilo. Então, se a Rose tivesse deixado para a última hora, talvez não tivesse conseguido entregar os trabalhos, né? Porque aí não ia ter tempo de me pedir ajuda, porque ela me pediu ajuda, e no fim, o Rafael se prontificou a ajudá-la, e pessoalmente acredito que seja assim muito mais fácil, né? Então, esses detalhes são importantes para quem tem um pouquinho mais de dificuldade aí com a tecnologia, não deixa para a última hora, tá? Bom, então vamos às dúvidas pontuais aqui, aquelas que eu listei antes, para a gente ir explicando. Só para não perder o link aí, já que a gente está falando das entregas das atividades, tá? Pessoal, por exemplo, na atividade de TGA, eu identifiquei que 4 alunas postaram o seu trabalho em Word, certo? E aí, nós temos um problema, porque na orientação do trabalho pede que os alunos postem um trabalho, um arquivo em PDF. Por que esta solicitação? Porque no PDF não há distorção. A parte toda da organização do trabalho, a formatação do trabalho, ela não é prejudicada se você manda em PDF, porque o PDF bloqueia qualquer alteração. Se você mandar em Word, ele pode chegar todo desconfigurado e, às vezes, ilegível. Por isso, a solicitação de entregar em PDF. Das 4 alunas, eu botei um recadinho lá, dizendo, por favor, coloque o arquivo em PDF.
E agora eu botei o Word e perdi tudo. Não, ainda dá tempo, transforma esse arquivo de Word para PDF e publica lá. Vai ficar os dois aparecendo e tá tudo certo. Aí, das 4 meninas que estavam com esse problema, uma já resolveu, já vi que colocou lá o arquivo de PDF, está tudo certo. É isso que eu gostaria que os outros fizessem. Então, pessoal, é fundamental que vocês deem uma olhadinha lá, se não tem recadinho para vocês. Os guris já podem ficar descansados, Rafael, Alexandre e Euler, não é com vocês a conversa, tá? É com as gurias que precisam dar uma olhada se tem algum recadinho. Então, nos comentários vai aparecer, e se eu não me engano, chega uma mensagem para vocês no e-mail que vocês receberam uma mensagem que foi feito, um comentário que foi feito dentro da plataforma, tá? Então, arquivos em PDF. No trabalho do mapa mental, apesar da solicitação ser em PDF ali, eu já vi que teve gente que botou em JPG ou em outros aplicativos de imagem, e aí não tem problema nenhum, tá? Neste caso, do mapa mental, pode ser em arquivo de imagem, tá tudo certo. O que não dá para ser, pessoal, dá depois confusão, é Word, Excel, PowerPoint, esses desconfiguram e depois o trabalho de vocês pode sofrer alterações e vocês serem prejudicados em função disso. Então, cuidado nessas terminações dos trabalhos. Por favor, Rafael, fique à vontade. Teve uma outra dúvida de uma colega também que questionou sobre o formato do mapa mental, que é o clássico dos balõezinhos em volta do título, né? Mas Isso. também agora nesses sites, o MindMaster no Canvas, tem diversos modelos diferentes, e também ela perguntou se tinha algum problema fazer em algum modelo diferente que não fosse aquele mais conhecido. Uhum. Não tem problema nenhum, porque o mapa mental, ele pode usar qualquer modelo que você imaginar, inclusive se quiser fazer em forma, sei lá, de pirâmide, tá valendo. Se quiser fazer em forma de um quadrado, com as informações soltas dentro desse quadrado, também tá valendo, tá? Nesse caso, o formato de como essa imagem vai aparecer fica mais a critério de vocês, como facilita para vocês estudar, tá? O mapa mental não é fechado, ele não é, só pode ser desta forma. E aproveitando para relembrar, também já falamos disso, não foi uma dúvida de agora, mas talvez alguém possa pensar nisso. O Rafael já explicou isso lá no grupo do WhatsApp também. O mapa mental, se eu não me acertar com nenhum programa, o Rafael botou acho que uns 10 lá, 10 sugestões. Se eu não me acertar com nenhum, eu posso fazer no caderno, fazer numa folha avulsa, à mão, tá? Fotografar e postar a foto, a imagem do material manual mesmo, não tem problema nenhum, tá bom? A gente não quer complicar, vamos facilitar nesse momento que vocês estão chegando. Depois a gente vai aumentando a exigência com essas questões da tecnologia, tá bem? Então, beleza. Então, agora vamos voltar para a listinha aqui de cima para baixo. A colega perguntou lá no WhatsApp se assistir a aula ganha ponto. Uma questão importante. Pessoal, pela escolha do curso em EAD, tá? Vocês já optam por uma sistemática onde vocês escolhem, o aluno escolhe, quando ele vai estudar. Então, nós não podemos pontuar quem assiste às aulas. Vontade eu tenho, às vezes, né? Para ter maior participação. Vou confessar para vocês que várias vezes eu disse, mas não dá para dar uns pontinhos? Não dá para dar uma ajuda, né? Então, assim, não dá para dar ponto, porque isso é uma definição, até está dentro da regulamentação do MEC. Não pode ser validada nota ou ponto extra ou ponto a mais para quem assiste a aula. Até porque a pessoa está optando por um curso à distância e ela tem autonomia de decidir quando e como ela vai assistir.
Se conseguir assistir a aula ao vivo, maravilha. Mas se não conseguir assistir, ela assiste quando ela puder. Tá? Então, assistir a aula não ganha ponto diretamente, mas com certeza vocês podem saber que ganham estrelinhas no coração do professor. Tá? E nós temos uma questão importante. Às vezes, pessoal, a gente diz aqui na faculdade que o sistema não faz arredondamento de nota, mas o professor, dependendo de como vem a evolução do aluno, o professor pode utilizar a participação do aluno para fazer algum arredondamento. Exemplo, tá? Somei todas as minhas notas grau A e grau B, e nas atividades em que o professor dá a nota, não nos questionários, mas sim nas atividades de produção, daqui a pouco, em vez de eu tirar 6 na atividade de produção, a minha nota ficou 5. Tá? E, somado com as outras notas, parará, a minha média final ficou 6,9. 6,9 significa que eu estou em grau C. Certo? E aí entra o papel do professor, onde ele vai avaliar essas notas para o grau C. E aí, um 6,9, se tem um espaço para, de repente, revisar alguma nota das atividades de produção, esse 6,9 pode virar um 7. Mas aí vai depender muito da participação do aluno. Tá? Então, nos casos de arredondamento, isso pode fazer diferença. Não estou dizendo que ganha ponto participar da aula, mas ganha estrelinhas no coração do professor, tá? Gravem isso, as estrelinhas. Deixa eu responder a pergunta da Carielle aqui, que é bem importante. A Carielle está perguntando no chat qual é a média que precisa. Então, vamos lá. Para ser aprovado no tempo normal, né? A média entre as notas do grau A e do grau B tem que ser 7 ou mais. 7 ou mais, o aluno está automaticamente aprovado, boas férias, passar bem. Se o aluno ficar com a nota entre 3,0 e 6,9, ele automaticamente entra em grau C. E o grau C é uma recuperação. E essa recuperação é composta unicamente por uma prova com 10 questões e que dessas 10 questões, o aluno precisa pelo menos acertar 6 delas para ser aprovado. Ou seja, é uma prova valendo 10 e ele precisa tirar pelo menos 6 para ter aprovação no grau C. Tá? Então, 60% de acertos neste grau C. A prova do grau C é muito semelhante à prova do grau B. Tá? São questões de múltipla escolha, 10 questões, mas aí eu não tenho mais todos os trabalhos, todos os questionários que foram somando essa nota. E vai ser a nota pura dessa prova e que eu tenho que acertar pelo menos 60%. Deu para entender, Carielle? E um outro detalhe, antes da Carielle me responder se deu para entender. Se a minha nota ficar abaixo de 3, ou seja, 2,9 para menos, eu estou automaticamente reprovado. Certo? Então, aquela coisa assim, eu não vou fazer os trabalhos, eu não vou responder os questionários, eu vou só para a prova do grau B fazer a prova. Muito cuidado. Se você for só para a prova do grau B, fizer só a prova do grau B e não acertar pelo menos 60% da prova do grau B, não chega na nota 3. E aí você está reprovado automaticamente. Certo? Então, assim, dá para passar só fazendo a prova do grau B? Até dá. É muito arriscado, porque você tem que pelo menos acertar, nas 10 questões, tem que acertar 6 para ficar com uma média 3. E, fora disso, corre-se o risco
de já ser reprovado automaticamente. E aí, se ficar com a média 3, pode fazer o grau C. Se ficar com menos, nem tenta, nem dá para ir para o grau C. Já é automaticamente reprovado. Pois não, Alexandre? Então, no caso, só uma dúvida, Margarete. Claro. A soma dos pontos dos questionários, mais a soma das entregas dos trabalhos e mais a soma da prova. Isso. Dividido por 3? Na verdade, dividido por 2, tá? A forma que eu falei não ficou legal. Deixa eu tentar explicar. Grau A. No grau A, a gente tem 60% da nota para o trabalho de produção, 40% para os questionários. Tá? Grau B, nós temos 60% da nota para a prova e 40% dividido entre a atividade de produção e os questionários. Cada coisa vale 20%. Aí eu pego esta nota do grau A, somo com a nota do grau B e divido por 2. Tá? Então, na verdade, até corrigindo o que eu falei, para que alguém consiga ser aprovado só com a nota da prova do grau B, praticamente tem que tirar 10 na prova do grau B, que é acertar tudo na prova do grau B, tá? Porque senão não consegue chegar no 3. Ok? Deixa eu ver o que a Carielle, a Jana escreveu antes. Boa noite a todos, gosto de estar com a câmera ligada, mas eu estou com problema, não quero abrir. Não tem problema, Jana, eu sei que está sempre com ela ligada quando dá. Tudo certo. Às vezes, desligar e ligar novamente o computador, a câmera volta a funcionar. Mas não faça isso agora, porque senão vai perder as orientações. Depois de terminar a tutoria, tu faz esse teste. E a Carielle respondeu, entendi sim. Quando que é a prova que esqueci de anotar? A prova do grau B, deixa eu ver se eu tenho aqui nas minhas anotações, um momento. Ela não acontece toda junto, ela tem um período. Semestre, aqui eu tenho as aulas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Então, a prova do grau B começa a prova tem foi bom a gente falar que eu encontrei até tem um equívoco aqui na prova do grau B. Eu vou confirmar para vocês, tá? Mas eu acredito que a semana de prova do grau B comece. Tem uma coisa errada aqui nesse cronograma que eu não quero falar. Pessoal, eu não vou dizer o período da semana de provas para não falar errado, porque tem um probleminha no cronograma que eu estou olhando aqui. A gente vai corrigir amanhã e aí depois eu coloco, eu mando uma mensagem pelo Moodle e também coloco no grupo do WhatsApp, tá? Mas, Jana não, Carielle, ela provavelmente, essa semana de provas, é um período que vai do final do mês de novembro até o começo aí de dezembro, tá? E depois a gente tem a semana de recuperação do grau C, que começa no começo de dezembro e vai até mais ou menos a metade. Então, na verdade, não é uma semana, são 15 dias aí de intervalo para vocês poderem fazer as provas, tá? Janaína Vanes, está com a mão levantada, por favor, fique à vontade, Jana. Não sei se a Jana está nos ouvindo. Agora sim. Abre o áudio. Professora, eu tenho uma dúvida. É que nem o colega Rafael, ele colocou ali, eu não sei se já foi feita essa pergunta, né? Porque como eu estava com um problema aqui no meu computador, eu acabei desligando. Tá. Mas agora me fugiu a pergunta. Me esqueci. Eu vou ter que me lembrar, depois eu pergunto de novo. Tá bom, não tem problema, Jana. Anota num cantinho aí, depois, a qualquer momento, tu levanta a mão e a gente te ouve. Tranquilo. Lembrou? Ou ela foi baixar a mão e levantou de novo? Só vou responder aqui, então, para a Carielle. A Carielle está perguntando, tem prova do grau A? Não, Carielle, não temos prova do grau A.
Grau A é composto por trabalhos de atividade de produção, que é esse que vocês estão entregando, alguns no dia 22 e os outros 3 na outra semana lá, e por questionário, que o prazo de encerramento é 26/9, tá? Então, não tem prova. É atividade de produção e resposta ao questionário. Vamos lá, Jana. Tá, agora me lembrei. Sim. Como o Rafael tinha falado sobre a prova, né, do grau B. Em relação à prova, né, a gente não vai ter como acessar os conteúdos ali, né? Mas a gente vai poder pesquisar em outros materiais para poder realizar essa prova? Vamos lá. Isso é uma pergunta que eu tinha anotado, tá? Era o próximo item da minha pauta que eu já ia explicar para vocês. Olha só, o que acontece? Diferente dos questionários, que vocês podem a qualquer momento buscar material para auxiliar vocês a responder os questionários, tá? A prova é uma avaliação do conhecimento adquirido por vocês. Portanto, quando vocês forem fazer a prova, nós temos um sistema que só libera a prova no momento que vocês baixarem um programa que faz um bloqueio de todo e qualquer outro acesso de vocês. Seja arquivos do computador, seja sites, seja qualquer outra coisa. Então, quando vocês estiverem com a prova aberta, esse sistema bloqueia todo e qualquer outro acesso de vocês para que vocês não possam fazer consultas durante a prova, certo? Então, é o que a gente diz, é como se vocês estivessem aqui presencialmente fazendo a prova sem consulta. Mas todos somos adultos e preciso falar uma questão importante para vocês. Se eu não posso fazer nenhuma consulta no computador durante a prova, a gente sabe que eu estou com o celular ali do lado, né? E isso me possibilita consultar. Ou daqui a pouco, se eu imprimir o material e tenho as apostilas impressas, eu consigo consultar. É o ideal? Não, não é. Mas é uma possibilidade. Só que para que eu consiga fazer a prova em 2 horas, se eu for consultar outros materiais, eu preciso saber pelo menos onde está isso, onde eu preciso ter lido, eu preciso ter estudado para conseguir responder, tá? Então, assim, o que dá para consultar, eu vou ter que ter uma boa base antes para poder fazer isso. E não queiram se iludir que vocês vão, no celular, conseguir achar as respostas dos questionários, da prova. Essas questões são questões inéditas que não estão disponíveis num passeio direto da vida, tá? Eu também sou aluna, então eu também sei as manhas, né? Como a gente faz para conseguir as respostas de algumas coisas. Eu estou fazendo uma pós-graduação neste momento e também estou fazendo a graduação em contabilidade. Então, eu sei direitinho como fazer. Não adianta vocês quererem me passar a perna, tá? Bom, vamos para a fila aqui. Quem está com a mão levantada? Alexandre, tu primeiro. No caso, as questões sobre a prova mesmo. Vai ter algum tipo de supervisão, alguma coisa assim do tipo? E outra, lendo somente os e-books, eu vou ter conteúdo para responder as questões da prova? Beleza, vamos lá. Supervisão. Vocês vão fazer a prova onde vocês quiserem, certo? Então, a faculdade não tem como colocar um supervisor na casa de cada um. Também não utilizamos um sistema que, às vezes, algumas universidades usam, que é um sistema que você não pode sair da frente da câmera, tá? Até que alguns dizem, para garantir que é o aluno que está fazendo a prova e tal, se usa isso. Nós não usamos essa sistemática. Qual é a sistemática que a gente usa? E por isso que a gente pede. Pessoal, se organizem, porque para fazer a prova do grau B e do grau C, caso necessário,
não tem como fazer nem no celular, nem no tablet, porque a gente precisa baixar esse programa que faz o bloqueio de outras telas, e esse programa não é compatível para celulares e para tablets. Então, por isso que a gente precisa ter ou um notebook ou um computador de mesa, tá? Então, a nossa fiscalização, o nosso acompanhamento é neste bloqueio de tela. Fora isso, não tem outras supervisões durante a prova, tá? E tem a possibilidade de, eu não tenho computador, eu não tenho notebook, então eu não vou fazer a prova? Não, você pode vir para cá, na biblioteca, e fazer a prova aqui na faculdade. Respondido, Alexandre? Só a primeira parte, sim. Tá. E lendo somente os e-books, eu Sim. vou ter conteúdo para fazer a prova? Desse detalhe. Eu diria que lendo os e-books e assistindo às aulas, tá? É fundamental assistir às aulas ou online ou a gravação para complementar as informações, porque nem tudo está respondido no e-book, tá bem? Beleza. Jana, tua vez. Margarete também, outra agora. Essa prova, ela vai ser separado por matérias, ou é tipo um provão com tudo, várias perguntas misturadas de todas as matérias que a gente está tendo? Excelente pergunta, Jana. Não, você vai dizer, bom, dentro do cronograma que depois eu vou passar para vocês vão escolher o dia e a hora que vocês querem fazer a prova de cada disciplina, tá? Aí vocês vão lá e dizem, bom, hoje eu estudei e eu vou fazer a prova de TGA. Então, quando você abrir a prova de TGA, vai ter 10 questões apenas de TGA, das 4 unidades, né? Todo o conteúdo que é avaliado, mas é só de TGA. Tenho cabeça, estou tranquilo, estou organizado, quero fazer 2 provas no mesmo dia. Posso? Sim, você começa uma, termina, você tem até 2 horas para fazer essa prova, depois que abriu a prova, fecha a prova, envia, e aí você abre segunda matéria para fazer a prova da segunda. Sei lá, só vou ter este final de semana para fazer as provas. Durante a semana eu não tenho condições. Quero fazer as 6 provas entre sábado e domingo. Pode? Pode, tá? Vocês é que decidem quando vocês vão fazer as provas. A gente só tem uma limitação ali de horário, tal, em função de acompanhamentos, mas vocês decidem quando vão fazer as provas. Fala, Jana. Eu de novo. Não tem problema. Outra coisa, professora, mesmo, essa prova também vai ter uma data certa até a data que a gente vai poder realizar ela? Sim, é isso que eu estou com um problema aqui no cronograma que eu recebi, que tem um erro de digitação, e aí está me gerando dúvida aqui do período, mas vai ter uma data certa, tipo assim, vai abrir, vou colocar aqui, dia 25 de novembro, tá? E tem até 6 de dezembro, estou inventando essas datas, tá? De 25 de novembro a 6 de dezembro, eu tenho aberto, é o período para fazer a prova do grau B. Então, eu posso entrar nesse período e fazer as provas dentro desse período. Depois que passar esse período, eu não consigo mais fazer, tá? E aí, assim, perdi a prova por motivo XYZ, aí a coordenação avalia a possibilidade e a chance de refazer a prova em outra data, tá? Mas aí tem que ter uma justificativa, tem que ter um documento comprovando essa justificativa e tudo isso, tá? Vamos lá. Rafael está com a mão levantada e depois eu leio aqui o que a Arielle está perguntando. Eu tenho aqui uma pergunta de uma colega que não está conseguindo fazer, e ela me mandou aqui no WhatsApp, eu vou ler. Tá. Vai ter outro mapa mental de trabalho? A resenha é um resumo ou é feito um vídeo?
E as provas, no caso, é só no final de novembro. Espera aí, que agora me embaralhou. Lê de novo, que eu não entendi a pergunta. Ela pergunta se vai ter outro mapa mental de trabalho e se a resenha é um resumo ou é feito um vídeo. Tá. E se as provas é no final de novembro. Vamos lá. Para a primeira pergunta. O mapa mental talvez tenha alguma outra solicitação para fazer na atividade de produção 2. Como cada professor define a sua atividade de produção, eu não sei dizer neste momento se teremos ou não teremos mapa mental na atividade de produção 2. Talvez sim, talvez não sei, não tenho como confirmar. Tá? A resenha. A resenha, ela se chama já resenha crítica, porque ela começa com um resumo do que vocês leram no artigo, mas o mais importante dessa resenha é que se faça, que o aluno coloque a sua opinião sobre o que ele entendeu, sobre o que ele achou. Então, o momento da crítica, criticar o que ele encontrou. E aí é importante, pessoal, crítica não é só crítica negativa, é crítica construtiva também. É colocar pontos positivos, negativos do que o aluno encontrou. Então, eu diria que a resenha é um resumo com a crítica associada. Tá? A resenha não é só um resumo. E a terceira pergunta, sim, as provas vão começar no final de novembro. Tá? As provas do grau B começam no final de novembro, não tenho a data hoje aqui definida, mas amanhã já coloco essa informação atualizada para vocês direitinho. Agora deixa eu ver as perguntas aqui da Carié. Vamos ter alguma semana de revisão para a prova? Não, Carielle, não se tem espaço para isso dentro das disciplinas, tá? Então, assim, cada disciplina tem 4 aulas online, cada aula trata de uma unidade de aprendizado, tá? Então, para o aluno estudar, o que a gente sugere? Para ele fazer a revisão do conteúdo, ele vai assistir novamente as aulas, caso ele não tenha assistido. Isso já pode servir como uma revisão, tá? Mas não tem uma aula extra de revisão. E nem na tutoria, até porque nós temos 6 disciplinas, não teria como eu dar conta de todos os 6 assuntos para tratar com vocês. Né? Então, isso é propriedade de cada professor. Então, a dica é: não fixei bem o conteúdo, fiz os questionários, fiz a atividade de produção, assisti a aula, mas estou em dúvida ainda. Então, releia o e-book e assista novamente as aulas. Tá? E também uma dica que é bem legal, que vale como uma revisão para a prova, é rever os questionários que vocês não fizeram, porque as questões da prova são semelhantes com o questionário, e vocês verem erros, acertos, e estudar por ali. E aí, deixa eu ver o que a Carielle complementou. Eu perguntei se teria alguma revisão antes, e acabou que derrubei o telefone na água, então perdi se foi respondido. Então, estou só respondendo agora, Carielle, imagino, eu já vi que tu deu um certinho antes, então imagino que você tenha conseguido ouvir aí a resposta, tá? Esses telefones que se atiram na água não é fácil. Ainda bem que tá funcionando, pelo jeito. Ai, que coisa. Bom, deixa eu ir adiante aqui nos pontos que ainda tenho anotado. Também lá no grupo, alguém perguntou, né? A colega perguntou sobre a questão como é que tinham sido feitas as divisões dos grupos. Essas divisões dos grupos foram feitas de forma que cada um foi se prontificando, alguns tentaram organizar ali a turma nessa divisão de grupos, mas isso já foi feito
No começo, quando se falou em trabalho em grupo, o pessoal já começou a se organizar, né? Alguém já chamou a atenção, olha, temos trabalhos em grupos, vamos nos organizar. Então, isso é uma organização sempre dos alunos, os professores não interferem nisso, e também já falamos bastante disso, mas cabe a explicação, porque tem gente com dúvida. Todo e qualquer trabalho em grupo, isso mesmo, acho que foi a Raquel, bem lembrado, a Raquel que puxou a questão dos trabalhos em grupo. Então, todo e qualquer trabalho em grupo também pode ser feito de forma individual, porque esta é uma característica do ensino à distância. Eu não posso obrigar o aluno a fazer um trabalho com um colega que, de repente, ele não tem contato, que ele não consegue conversar pessoalmente, e a distância pode complicar isso, né? Então, não é obrigatório. Trabalhos em grupos são muito ricos, muito interessantes, quando a gente consegue trabalhar em grupo, mas não podemos obrigar. E aí, a gente tem visto algumas experiências aí do pessoal se reunindo, né? O Rafael, a Rose e quem mais que se conseguiu se encontrar pessoalmente lá em São Leopoldo. E a Maiara. E a Maiara, né? Conseguiram fazer o trabalho, se conheceram, não se conheciam, conseguiram se encontrar. Então, isso é uma forma também de integração. O Alexandre e a Maria Cecília, eu acho que trabalham em setores próximos, talvez já se conhecessem. Isso mesmo. Isso mesmo, Alexandre. Uhum. E aí também fizeram o trabalho juntos. Mas, volto a dizer, não há obrigatoriedade. Tá? E daqui a pouco, assim, eu fiz a proposta para algum colega de fazer o trabalho em grupo, só que eu estou vendo que a coisa não está evoluindo, não está andando, ou que eu fiquei sobrecarregado com o trabalho, a qualquer momento vocês podem pular fora do grupo e dizer para o colega, ó, vou fazer sozinho que não está rolando. Que, infelizmente, às vezes acontece nos grupos, né, de um fazer o trabalho e os outros receberem os louros aí pelo trabalho. Então, se vocês tiverem se sentido incomodados nos grupos que vocês estão, a qualquer momento vocês podem pular fora sem problema nenhum, tá? Beleza. E o último tópico que eu tenho anotado aqui, que a pergunta era se o quadro comparativo era a mesma coisa que o mapa mental. O Rafael, de uma forma muito legal, já respondeu lá no grupo, mas eu quero chamar a atenção para essa questão. São coisas completamente diferentes, tá? Um mapa mental é uma lógica onde eu vou colocar todas as ideias de forma resumida para tentar fazer as ligações entre os assuntos. Um quadro comparativo, nesse caso aqui de TGA, que eu estou pedindo esse quadro comparativo, vocês vão fazer 3 colunas, uma para cada autor, um para cada escola do pensamento aí da administração, e colocar características semelhantes ou diversas que podem auxiliar aí nessa compreensão das diferenças das diferenças e das semelhanças entre as teorias da administração. E eu já dei uma espiada, tem trabalhos fantásticos de vocês, não vou agora dizer os nomes para não deixar ninguém sem graça aí, mas digo assim, que já espiei lá e fui fazendo marcações. Depois, os trabalhos que se destacarem mais, eu vou pedir autorização e vou deixar disponível para que todo mundo possa acessar e ver, que tem coisas muito bacanas. Tem gente que realmente, assim, se puxou, não ficou só no basicão. Quem fez o basicão teve a sua nota garantida, ou terá a sua nota garantida. Né? Tem todo o conteúdo, tem as informações. Agora, aquele que teve uma diferenciação também ganhou pontinhos no meu coração, tá? Então, guardem essa informação que depois dos trabalhos que eu fizer contato pedindo autorização para divulgar, é que se diferenciaram dos demais pelo capricho, pela criatividade, pela inovação, e tem coisas bem legais que eu gostei bastante. Bom, pessoal, da minha listinha foi tudo. Pergunto,
Mais alguma questão que vocês gostariam de trazer? O que eu estou anotando aqui para passar para vocês amanhã, que eu fiquei devendo a informação das datas das provas do grau B. Tá? Então, isso eu estou devendo. Amanhã, sem falta, eu passo essas informações, tanto no WhatsApp quanto no Moodle, para vocês poderem se organizar. Ok? Então, da minha parte, era isso. Se não temos mais perguntas. Essa semana é um pouquinho mais curtinha, né? Tendo um feriadinho, sexta-feira, vai dar para fazer um fim de semana um pouquinho mais comprido, então dá para descansar e para fazer os trabalhos, tá? Então, assim, ó, tudo estrategicamente pensado aí que tem um dia a mais para fazer os trabalhos. Fala, Alexandre, por favor. Não, para quem trabalha em hospital. Para quem trabalha em hospital, tá de plantão, ferrou. Então, fazer o quê, né? Valeu a tentativa do feriado. Mas depois vai ter outra folga lá adiante, né? Tá bem, então. Pessoal, uma boa noite a todos e nos vemos na semana que vem. Acredito que eu vou acompanhar o dos profs. A Rose está com uma pergunta. Então. Pois não, Rose. Acho que a Rose foi abanar e levantou a mão. Sem problemas, acontece. Então, se não é dúvida, vou me despedindo aqui e nos vemos na semana que vem. Uma boa noite, Margarete. Um abraço, uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professora Margarete. Boa noite.